Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos estudar algumas equações trigonométricas. Então o primeiro problema que nós vamos trabalhar é encontrar o conjunto solução da equação seno de 3x igual a seno de x. Qual é a ideia aqui? Nós vamos desenhar nosso círculo trigonométrico para identificar quais são os valores de x que eu preciso levar em consideração de tal modo que seno de 3x é igual a seno de x. Em outras palavras, eu quero enxergar sobre que condições dentro do círculo trigonométrico nós vamos ter o mesmo valor do seno. Então, se eu tenho um ângulo genérico, digamos alfa, por aqui, então digamos que esse ângulo é um ângulo alfa, quais são os valores, quais são os ângulos alfas, alfa radiano, de tal modo que eu vou obter o mesmo seno? Bem, lembre-se que o seno é correspondente à coordenada y, então corresponde a esse ponto aqui, e nós sabemos que além das voltas completas, ou seja, do alfa mais 2kπ, então já vou até sinalizar aqui, o alfa mais 2kπ, existe um outro cenário que é você levar em consideração este ângulo aqui. E este ângulo, bem, não é muito difícil perceber que esse ângulo mede alfa, portanto, o ângulo referente a esse segmento verde é nada mais nada menos que você rodar π radianos e voltar a alfa, ou seja, no caso seria π menos o alfa mais as voltas completas. Então, o que eu estou querendo sinalizar aqui? Se a gente troca o nosso alfa, por exemplo, por 3x, o que eu estou dizendo? Seno de 3x é igual a seno de x se o nosso ângulo 3x for igual, agora vamos pensar no alfa igual a x, for igual ao próprio ângulo x, ou as voltas completas, mais 2kπ, ou se esse mesmo ângulo 3x não bate nesse segmento laranja, mas bate nesse segmento verde, onde aqui eu estou pensando no ângulo x. Ou seja, ou o ângulo 3x é justamente você rodar π radianos, ou seja, rodar π radianos, subtrair por x e considerar as voltas completas. Portanto, ao fazer uma pequena manipulação para isolarmos o x, referente a essa primeira equação, aqui nós vamos ter 3x menos x igual a 2kπ. Aqui eu esqueci de sinalizar, mas esse nosso k é o número inteiro. E referente a essa segunda parte, nós vamos ter 3x mais x igual a π mais 2kπ. Como já sinalizei que k é o número inteiro, segue em frente. Então, aqui vai ficar 2x igual a 2kπ. Nós podemos passar o 2 para o outro lado dividindo, então aqui cancela os dois. Então, x vai ser igual a k vezes π. Ou ainda, aqui como vai dar 4π, passando para o outro lado vai ficar π sobre 4 mais 2kπ dividido por 4, porque eu passei o 4 aqui, essa expressão aqui, que é igual a 4x, passei o 4 para o outro lado dividindo, simplifica por 2 em cima e embaixo, vai ficar kπ sobre 2. Então, ficando kπ sobre 2, qual é o nosso conjunto de solução? O nosso conjunto de solução é x igual a k vezes π, ou x igual a π sobre 4 mais kπ sobre 2, tal que k é um número inteiro qualquer. Então, nós temos essa solução ou essa solução para todo k inteiro. Observe que a essência é basicamente você identificar no signo trigonométrico quando que dois arcos possuem o mesmo valor de seno, fazer as manipulações e chegar à nossa conclusão. Então vamos fazer mais um exemplo numérico. Vamos resolver este exemplo. Para quais valores de x, tangente de 5x é igual a tangente de 3x?
Então, mesma coisa, nós vamos desenhar o nosso círculo trigonométrico. Então deixa eu só posicionar. E lembre-se que para descrevermos a tangente, a gente precisa de uma reta tangente ao círculo. Então, vou pegar esse segmento de reta, vou deixá-lo tangente ao círculo. Agora, eu vou marcar um ângulo genérico alfa para identificar quando que dois arcos possuem a mesma tangente. Então, digamos que o nosso alfa é esse camarada aqui, esse ângulo alfa. Lembre-se, o que é tangente? A gente prolonga esse segmento até bater nessa reta tangente. Essa medida seria o tangente de alfa. Bem, então além das voltas completas, além de você levar em consideração as voltas completas, ou seja, alfa mais 2kπ, então eu posso pensar que um ângulo beta vai ter o mesmo tangente que alfa, se beta for alfa mais 2kπ, mas a gente também tem um outro caso, que é esse caso aqui. Deixa eu sinalizar com esse azulzinho aqui. Porque se a gente considerar esse ângulo aqui, este ângulo aqui, o seu tangente faz o prolongamento e bate até aqui. Ou seja, para esse ângulo nós vamos ter o quê? Bem, a gente considera esse ângulo menorzinho aqui como alfa. Alfa, né? Ângulos opostos pelo vértice. Então esse cara seria π, seria meia volta, mais o alfa, mais as voltas completas. Agora é só adaptar. Então, nesse caso, o que eu estou querendo dizer? Para tangente de 5x ser igual a tangente 3x, o nosso ângulo 5x tem que ser igual, primeiro caso, ao 3x mais as voltas completas. E aqui eu estou pensando, mais uma vez, que k é um número inteiro. Ou ainda, o nosso ângulo 5x tem que ser igual a π mais 3x, nosso alfa sendo igual a 3x, mais 2kπ. Agora é só se divertir. Então, esse 3x passando para o outro lado aqui vai ficar 2x igual a 2kπ, referente à primeira equação. E referente, só melhorar aqui a minha caligrafia, e referente à segunda equação, nós vamos ter aqui 2x igual a π mais 2kπ. Então, isolando x em ambas as expressões, nós vamos ter que x é igual a kπ, ou ainda que x é igual a π sobre 2 mais kπ. Bem, se vocês observarem direitinho a solução, algumas pessoas podem pensar assim, mas professor, se você faz k igual a zero, você está falando de tangente de π sobre 2, né? Porque x igual a π sobre 2. Só que tangente de π sobre 2 não existe, porque na hora de você prolongar aqui, você vai ter uma reta vertical. E aí que precisamos prestar atenção qual era o problema inicial. Eu não estava falando de tangente de x, mas sim tangente de 5 vezes x, ou ainda tangente de 3 vezes x. Então, nesse caso, nós não vamos ter nenhum problema. Então, nosso conjunto solução vai ser esse camarada aqui. Então, só para descrevê-lo, nosso conjunto solução será x igual a k vezes π, ou x igual a π sobre 2 mais k vezes π, aonde k é um número inteiro. Então, observe que, apesar do exemplo envolver tangente, a ideia central é a mesma. É você desenhar o ciclo trigonométrico, identificar quando que dois arcos são congruentes, os seus senos ou cossenos ou tangentes são iguais, e aí fazer a análise. Agora, vamos diferenciar um pouco o estilo do nosso exemplo. Vamos resolver este exemplo aqui. 2 seno ao quadrado de x menos 3 seno de x mais 1 igual a 0. A ideia dessa questão é nós mudarmos o ambiente, porque isso aqui tem um cheiro de equação de segundo grau. Porque, se você observar, eu posso chamar de y o seno de x. Portanto, essa equação que está aqui em cima fica do seguinte modo.
2 vezes y ao quadrado menos 3 vezes y mais 1 igual a zero. Então, observe esse padrão. Agora, vamos resolver a equação aqui do segundo grau normalmente, usando a famosa fórmula de Bhaskara, enfim. Então, aqui nós vamos procurar aqui, vamos determinar o delta. Então, o delta vai ser b ao quadrado, ou seja, 9, menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui vai dar 8, né? 4 vezes 2, 8. Delta igual a 1. Então, o nosso y vai ser menos b, ou seja, 3, mais ou menos raiz de delta, que dá 1, sobre 2a, então vai ficar 4. Então, isso implica que o nosso y é igual a, pensando no mais, 3 mais 1, 4, 4 sobre 4, 1, ou ainda y igual a, agora pensa no menos, 3 menos 1, 2, 2 sobre 4, meio. Encontramos a solução? Ainda não. Agora nós vamos voltar. Então, nós temos que seno de x, que é o nosso y, é igual a 1. Lembrando aqui, ó, seno de x, que é o nosso y, é igual a 1. Ou ainda, seno de x igual a meio. Então, vamos desenhar o círculo trigonométrico para identificar quando que seno de x é igual a 1. Então, desenhando o nosso círculo trigonométrico, vamos desenhar aqui o nosso círculo trigonométrico. Posicionar aqui. O seno corresponde à coordenada y e eu quero que a coordenada y seja igual a 1. Ou seja, eu estou analisando este ponto aqui. E esse ponto corresponde ao ângulo de 90 graus, ou seja, π sobre 2 radianos. Então, referente ao lado esquerdo, nós temos que x é igual ao π sobre 2 radianos, mas eu também tenho que levar em consideração as voltas completas, ou seja, 2kπ. Agora, e seno de x igual a meio? Então, vamos marcar o meio aqui, mais ou menos por aqui. Nós sabemos que uma solução para seno de x igual a meio seria o de 30 graus, ou seja, π sobre 6. Lembrando que π radianos corresponde a 180 graus, então fazendo a conversão, a primeira solução para o lado direito vai ser justamente o π sobre 6. Mas acabou? Não, porque ainda temos as voltas completas. Podemos dizer que acabou? Também não. Por quê? Porque nós ainda temos este outro ângulo aqui. Se esse ângulo aqui é de π sobre 6, esse ângulo aqui deve ser de π sobre 6. Então, para marcarmos esse ângulo que está em azul, que vai daqui até o segmento verde, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar que você rodou π radianos, ou seja, você rodou 180 graus, só que você subtraiu por esse ângulo verde aqui, que é justamente o nosso π sobre 6. Ah, não se esqueça da volta completa, mais 2kπ. Então agora nós vamos juntar as soluções. Então, a primeira possibilidade de solução, pensando novamente que k aqui é um número inteiro. Primeira solução, x é igual a π sobre 2 mais 2kπ. Segunda solução, x igual a π sobre 6 mais 2kπ. E por último, uma outra possibilidade de solução, x igual a, na hora de tirar o mínimo, aqui vai ficar 6π sobre 6, 6π menos π, 5π sobre 6 mais 2kπ. Então, o nosso conjunto de solução segue essa receita aqui, pensando em k, um número inteiro. Então, espero que vocês tenham gostado desse estudo de equações trigonométricas. Peço que curta, compartilhe, dê feedbacks e qualquer coisa estou à disposição. Até a próxima videoaula.